Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal 365 Dias de Favor. Eu sou Lélio Castro e hoje nós estamos aqui no nosso devocional número 19. Ainda estamos falando sobre Cristo cura. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Deus, ele não muda, ele continua sendo bom. O mesmo Deus que você reconhece em Jesus que era bom é o mesmo Deus que atuou no Antigo Testamento. Se Jesus, você consegue reconhecer a bondade dele nas suas obras, se você consegue reconhecer a bondade dele em tudo que ele fez aqui no seu ministério na terra, você precisa reconhecer que o Deus do Antigo Testamento fazia as mesmas coisas, ele não mudou. A grande diferença nisso tudo é a revelação que as pessoas tinham a respeito de Deus. Cristo revelou a plenitude do caráter e do amor de Deus. Agora, meu irmão, o que você precisa entender com tudo isso é que Deus nunca quis que o seu povo se enfermasse. Se a gente olhar para o Éden, que é exatamente ali toda a vontade expressa de Deus, de como o homem deveria viver, você vai ver que Deus não criou a doença, mas a doença passou para a humanidade à medida que o pecado entrou por causa da desobediência. Então a vontade de Deus é que não houvesse doenças, mas o homem peca e as doenças começaram então a fazer parte da vida do homem. Agora, o que nós precisamos entender é que hoje as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer a bondade de Deus do Antigo Testamento. Então, quando a gente traz aqui para vocês um título que Jesus era a expressão exata de Deus, eu quero dizer para você que Jesus era exatamente Deus em ação aqui nessa terra. Olha o que vai dizer lá em Hebreus 1, do 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós ele falou nesses últimos tempos através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressão da imagem da sua pessoa, sustentou todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade de altura. Então olha o que ele está dizendo aqui, que Jesus é a expressão exata de Deus. Meu irmão, Deus muda? Não, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Agora, o que eu percebo é que a revelação mudou. Antes da lei, nós tínhamos lá, por exemplo, as histórias de Abraão. Abraão conseguiu ser justificado pela fé, ele não precisou de lei para que ele pudesse ser em algum momento justificado. A lei ela só aconteceu porque o povo não entendeu que o plano de Deus é que o homem fosse justificado pela fé. Mas a lei existiu também para mostrar que o povo não daria conta sem alguém que pudesse resolver o problema deles, que é quem? Deus. O único que poderia resolver o problema do pecado era Deus. Então a lei veio como a própria Bíblia em Romanos vai dizer que a lei é como um aio, é como um tutor. Era para ensinar ao povo que, cara, olha, eu preciso de um redentor. Eu preciso de alguém que vai resolver esse problema, porque a lei não dá conta de resolver. Então, meu irmão, eu quero dizer para você que Jesus expressou exatamente a vontade de Deus. A palavra expressão significa enunciação de pensamento através de gestos ou palavras. Ou seja, Jesus manifestou o pensamento de Deus através das suas atitudes no dia a dia do seu ministério. Olha o que vai dizer lá em João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, eles eram um. Não tinha diferença. Em João 1:14, ele vai dizer que o verbo se fez carne
e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se nós não entendermos que Jesus era extremamente a vontade de Deus encarnada, nós teremos dificuldade de entender que Deus quer te curar. Se Jesus é a expressão exata de Deus, significa que as atitudes de Jesus eram exatamente as atitudes que Deus tem para a humanidade. Que é o quê? Perdão, salvação, cura, prosperidade, uma família restaurada. Meu irmão, você precisa entender, abre sua cabeça para que essas coisas entrem. Se Jesus era a expressão exata de Deus, quer dizer que tudo que Jesus fez na terra era que Deus queria ter feito no Antigo Testamento, mas as pessoas não conseguiram ter a revelação completa do Pai. Então Jesus veio para revelar a vontade do Pai. Ele veio para mostrar para a humanidade que olha para mim, que eu sou o espelho do meu Pai. Então quando Jesus veio, também foi para quebrar um paradigma. Ei, vocês estavam olhando Deus de uma ótica errada. Ele não é esse Deus ruim, esse Deus carrancudo que fica jogando raio e matando as pessoas. Olha para mim que eu sou expressão exata de Deus. Ou seja, se você tinha alguma dúvida do caráter de Deus lá atrás, olha para Jesus que agora você vai conseguir ver Deus refletindo em Jesus. Então, meu irmão, se você ainda tinha alguma dúvida, se Deus era bom, olha para Jesus. Ele é exatamente a expressão do amor, da grandeza, da graça e do favor de Deus. Jesus era a vontade de Deus em ação. Tudo o que Jesus fazia era exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Amém? Olha o que vai dizer lá em João 6,38. Porque eu desci do céu, Jesus falando, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 14,31 vai dizer, mas é para que o mundo saiba que ama o Pai e que eu faço como o Pai mandou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Em João 5,19 ele vai dizer, mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si só não pode fazer coisa alguma, a não ser pelo Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Se você tinha alguma dúvida do caráter de Deus, das obras de Deus no Antigo Testamento, pense na nova aliança. Pense em Jesus, no seu ministério, tudo o que ele fez, que é exatamente a expressão da vontade de Deus. Então, meu irmão, vou ficar por aqui, vou pedir para você comentar, curtir, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Entenda, nós estamos vivendo o favor de Deus. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.